Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos mais uma vez aqui vibrando no nosso projeto das resoluções do COTRAN para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da resolução do COTRAN 525. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra, meu guerreiro e minha guerreira, sem mais delongas. Olha aí, resolução COTRAN 525 de 2015, que dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do motorista profissional, de que trata os artigos 67A, 67C, 67E, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, pela Lei número 13.103 de 2015, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 1º, estabeleceu os procedimentos para a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional na condução dos veículos de transporte e de condução de escolares, de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas para cumprimento das disposições da Lei 13.103 de 2015, estratégico. Artigo 1º, parágrafo único. Para efeito desta resolução serão adotadas as seguintes definições. Inciso 1º, motorista profissional, condutor que exerce atividade remunerada do veículo. 2, tempo de direção, período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento. 3, intervalo de descanso, período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nesta resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no artigo 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito. Esse 3 é estratégico. 4, ficha de trabalho do autônomo, ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão. Artigo 2º, a fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dá-se-á por meio de, inciso 1º, análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo na forma regulamentada pelo COTRAN. Você já sabe que o COTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, órgão normativo e consultivo. Fosse honra. 2, verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo fornecida pelo empregador. Ou 3, verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme anexo 1 desta resolução. Parágrafo 1º, a fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos 2 e 3 somente será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado. Inciso 2º, o motorista profissional autônomo deverá portar ficha de trabalho das últimas 24 horas. Estratégico esse parágrafo 2º. O motorista profissional autônomo deverá portar ficha de trabalho das últimas 24 horas. Parágrafo 3º. Os documentos previstos nos incisos 2 e 3 deverão possuir espaço no verso ou anverso
para que o agente de trânsito, isso mesmo, agente de trânsito, possa registrar no ato da fiscalização seu nome e matrícula, data, hora e local da fiscalização e, quando for o caso, o número do auto de infração, famoso aí auto de infração. Parágrafo 4º, para o controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada, de acordo com o inciso 1º, deverá ser descontado da medição realizada o erro máximo admitido de 2 minutos a cada 24 horas e 10 minutos a cada 7 dias. Então, meu guerreiro estratégico aqui, esse parágrafo 4º, que diz para o controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada, de acordo com o inciso 1º, deverá ser descontado na medição realizada o erro máximo admitido de 2 minutos a cada 24 horas e 10 minutos a cada 7 dias. Parágrafo 5º. Os documentos previstos nos incisos 2 e 3 servirão como autorização de transporte prevista no artigo 8º da Lei Complementar número 121 de 2006, desde que contenham o caminho e assinatura do representante legal da empresa. Artigo 3º. O motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do artigo 1º, fica submetido às seguintes condições, conforme estabelecido nos artigos 67C, 67E da Lei 13.103 de 2015. Inciso 1º. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meias ininterruptas. Isso mesmo, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de carga. Decore o inciso 1º e o 2º. Inciso 1º, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviários de carga. Inciso 2º, serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Decore, meu guerreiro, inciso 1, 2 e 3. Isso mesmo, inciso 2, serão observadas 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Inciso 3º, serão observadas 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. Também decore, serão observadas 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção. O inciso 4, em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Decore também, vai cair na sua prova, é o decoreba.
Inciso 5º, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no inciso 2, observadas no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Decore também os 5. Mas eu decorei, Barros? Claro que acertar a questão, decore. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso. Grave bem que é o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no inciso 2º, observadas no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Decore também o inciso 5º, meu guerreiro e minha guerreira, para acertar na prova. O inciso 6º, entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Decore também. 7. Entende-se como início de viagem a partida do veículo, na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Inciso 8º. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no inciso 5º deste artigo. Vá lá, meu guerreiro e minha guerreira, é isso mesmo aqui, no inciso 5º estratégico. Decore, olha aí, decore, meu guerreiro e minha guerreira. Tem aqui o inciso 7º relacionando o próprio inciso 5º, decore. Inciso 9º, olha aí, está dizendo que nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no inciso 8º, meu guerreiro. Ou seja, o 9º relaciona o inciso 8º, o inciso 8º relaciona o inciso 5º estratégico. Inciso 10 diz o seguinte: o descanso de que tratam os incisos 2, 3 e 5 deste artigo poderá ocorrer em cabine, leito do veículo ou em poltrona correspondente ao serviço de leito, no caso de transporte de passageiros, devendo o descanso do inciso 5º. Olha aí, mais uma vez, meu guerreiro e minha guerreira, relatando aqui, relacionando, dizendo para você ir lá no inciso 5º e decorar ele, ser realizado com o veículo estacionado, ressalvado disposto no inciso 11. Inciso 11, olha aí, inciso 11, nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou se na cabine leito com o veículo estacionado a cada 72 horas nos termos do parágrafo 5º, artigo 235-D, inciso 3º, artigo 235-E da Consolidação da Leis Trabalhistas CLT. Também decore o inciso 11. Vamos ver agora o inciso 10, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, o motorista profissional responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua observância. 11. Não observância dos períodos de descanso estabelecidos neste artigo,
sujeitará o motorista profissional às penalidades previstas no artigo 230, inciso 23 do Código de Trânsito Brasileiro. 12. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e ou por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, conforme o modelo do anexo 1 desta resolução, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme regulamentação específica do Conselho Nacional de Trânsito, no qual você já sabe que o CONTRAN é um órgão normativo e consultivo, observada a sua validade jurídica para fins trabalhistas. 13. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quanto aos dados registrados. É a lógica. 14. Aguarda a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 4º, nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 235-E da Consolidação das Leis Trabalhistas, para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. Inciso 1º, é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em períodos de, no mínimo, 5 minutos. 2. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Artigo 5º. Compete ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em que ocorrer a abordagem do veículo a fiscalização das condutas previstas nesta resolução. Artigo 6º. O descumprimento dos tempos de direção e descanso previsto nesta resolução sujeitará o infrator à aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no inciso 23, artigo 230 do CTB. Parágrafo 1º. A medida administrativa de retenção do veículo será aplicada, inciso 1º, por de respeito aos incisos 2 e 3 do artigo 3º, pelo período de 30 minutos, observadas as disposições do inciso 4 do mesmo artigo. 2. Por de respeito ao inciso 5º do artigo 3º, pelo período de 11 horas. E parágrafo 2º, no caso do inciso 2, a retenção poderá ser realizada em depósito do órgão ou entidade de trânsito responsável pela fiscalização, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 270 do CTB. Parágrafo 3º. Não se aplicarão os procedimentos previstos no parágrafo 1º e 2º, caso apresente outro condutor habilitado que tenha observado o tempo de direção e descanso para dar continuidade à viagem. Parágrafo 4º. Caso haja local apropriado para descanso nas proximidades, o agente de trânsito poderá liberar o veículo para cumprimento do intervalo de descanso nesse local, mediante recolhimento do CRLV ou CLA, o qual será devolvido somente depois de decorrido o respectivo período de descanso. Parágrafo 5º. Incide nas mesmas penas previstas neste artigo o condutor que deixar de apresentar ao agente de trânsito
qualquer um dos meios de fiscalização previstos no artigo 2º, parágrafo 6º. A critério do agente, no caso do inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo, não se dará a retenção imediata de veículos de transporte coletivo de passageiros, carga perecível e produtos perigosos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 7º. As exigências estabelecidas nesta resolução referentes ao transporte coletivo de passageiros não exclui outras definidas pelo poder concedente. Artigo 8º. As publicações de que trata o artigo 11 da Lei nº 13.103 de 2015 poderão ser realizadas nos sítios eletrônicos dos órgãos que menciona, devendo ser atualizadas sempre que houver qualquer alteração. Artigo 9º. O estabelecimento reconhecido como ponto de parada e descanso, na forma do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 13.103 de 2015, deverá contar a sinalização de indicação de serviços auxiliares, os pictogramas, conforme modelos apresentados no anexo 2º. Artigo 10. As disposições dos incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 3º desta resolução produzirão efeitos, inciso 1º, a partir da data da publicação dos atos de que trata o artigo 8º desta resolução para os trechos das vias deles constantes. 2. A partir da data da publicação das relações subsequentes para as vias por elas acrescidas. Parágrafo único. Durante os primeiros 180 dias de sujeição do trecho ao disposto na consolidação das leis do trabalho CLT aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 de 43 e no CTB, com as alterações constantes da Lei 13.103 de 2015, a fiscalização do seu cumprimento será meramente informativa e educativa. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, chegamos ao final da nossa resolução 525 para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Decore os pontos principais, principalmente ali o tempo de direção, de descanso. Meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo, porque é estratégico para a sua prova, às 8 horas mínimas de descanso obrigatoriamente, porque é assim que cai. Decore o que é para decorar e aprenda o que é para aprender. E no final, o importante é garantir a questão da prova. Força e honra, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Continue focado no seu objetivo, porque você vai vencer. Você é guerreiro, você é guerreira. Lembre-se também de que é o grande caminho que você já percorreu. Você não vai deixar em vão. Você chegou até aqui porque é guerreiro e vai continuar até conseguir conquistar o seu sonho, realizar o seu grande objetivo. Isso mesmo, eu venho de bairros humildes, venci, já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos, atualmente policial civil do estado de Pernambuco, já há 3 anos, isso mesmo, completei 3 anos, meu guerreiro, na Polícia Civil do estado de Pernambuco, vibrando, fazendo curso de direito, meu guerreiro, direito aqui, olha, fazendo curso de direito para amanhã sonhar em ser delegado, promotor, juiz, meu guerreiro, minha guerreira, vou fazer PF, PRF, policial civil do DF, DEPEN, vibrando, gravando aqui, postando no canal Robson Concursos para ajudar as vidas que precisam, para ajudar você, para ajudar todos que estão precisando, meu guerreiro, minha guerreira. Esse foi o meu objetivo, a promessa que eu fiz por X tempo, continuar aí ajudando as vidas, gravando, postando dicas, minha experiência, motivando você a conquistar o seu sonho, o seu objetivo, porque quando eu comecei foi bronca, hoje está mais fácil, fazendo direito, a vida já estabilizada, estudando e ajudando quem precisa, fomentando a educação, porque já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Paulo Freire já dizia, se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Ele também disse, educar é construir, então vibre, faça a sua parte,
fomente a educação, mude vidas, pregue a educação, meu guerreiro, assim para tirar esses jovens que estão aí das drogas, dos bairros mais humildes, dizer a você, meu jovem que mora em bairros humildes, eu morei muitos anos em bairros humildes, crianças, adolescentes, adultos, e digo a você, estude para você amanhã ser alguém na vida, exemplo para a sociedade, para a sua família, para o seu bairro, para você. Você pode, não ligue para os fofoqueiros, as fofoqueiras são as pessoas que criticam. Faça a diferença, mude de atitude, estude, batalhe, seja um agente amanhã transformador de vidas. Então, meu guerreiro e minha guerreira, continue firme e constante no objetivo, porque, como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer. Se gostou, se inscreve no canal, segue meu Instagram, meu Facebook, meu guerreiro e minha guerreira. Como sempre, Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra e amém, meu guerreiro e minha guerreira. E até a próxima resolução, querendo Deus.